Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhado na Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o Márcio Nobre, vosso servo. Eu quero aproveitar e pedir para você que está aqui pela primeira vez que possa se inscrever no canal, dar um like, você possa compartilhar também, que você possa também acionar o sininho de notificações para que você possa receber novos vídeos assim que eles forem postados, tá? Nós estamos numa sequência sobre as 7 declarações, as 7 principais declarações da vida de Jó. Nós fizemos um vídeo anterior a este que está falando sobre a primeira declaração e nós vamos falar sobre 7 declarações. A segunda declaração de Jó se encontra no livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo de número 8, que diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como falas qualquer doida, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Esse texto e essa declaração de Jó, da mulher de Jó, na verdade, durante muito tempo, eu confesso que preguei muitas vezes, dentro de uma postura de uma reprovação sobre a mulher de Jó, de uma maneira muito pouco analítica, Temos que analisar, porque o tempo vai nos dando maturidade. E analisar os textos é bom porque só analisando que você tem uma boa interpretação do texto. Uma boa hermenêutica requer uma boa análise daquilo que estamos lendo. Então, quando olhamos para esse cenário, nós pegamos a fala da mulher de Jó e tornamos essa fala como a fala de alguém terrível, de alguém que era ingrata, de alguém que, não amava a Deus, enfim. Mas deixamos de considerar o quadro no qual eles se encontravam nesse momento. E nós devemos entender que Deus dá testemunha acerca de Jó. Deus não fala nada sobre a mulher de Jó. Deus não fala da estrutura da sua mulher. Deus fala da estrutura de Jó. Então Deus sabia quem Jó era e quem a mulher de Jó também era. Mas Deus faz menção a Satanás sobre Jó. E aqui já havia acontecido as tragédias das perdas de toda a riqueza e a perda dos 10 filhos. Já havia sepultado os 10 filhos. Então pense numa mãe que sepultou 10 filhos. Pense numa mãe que viu todos os seus bens, eram bens conjuntos, eles eram casados, todos os seus bens sendo levados num dia só. E em tudo isso a mulher dele não deu declaração nenhuma, pelo menos a Bíblia não mostra. No entanto, o quadro que agora se formou e o cenário, ele é um cenário ainda pior, se é que podemos dizer que podia piorar, mas piorou mesmo. Por quê? Porque Jó, ele perde os bens, eles perdem os filhos, e agora Jó é tocado por uma chaga maligna. O próprio Satanás fez isso com ele por permissão de Deus. Deus sabendo quem Jó era, e aqui está, na verdade, um diálogo entre Deus e Satanás sobre a fidelidade de um ser humano. É um diálogo entre Deus e Satanás para, de alguma forma, levar Satanás à reflexão, de tudo que ele era, de tudo que ele tinha e o quanto ele foi ingrato. Então a figura de Jó é a figura do ser humano de uma natureza adâmica, um ser humano limitado, fadado à morte, à tristeza, à dor, sem nenhum poder sobrenatural, mas que mantém uma fidelidade a Deus diante de tantas tragédias. Aqui está, na verdade, um debate no qual Deus quer tratar com Satanás de uma forma muito profunda e levá-lo à reflexão de quando alguém é fiel, não importa a sua estrutura. E Jó é a figura, é a pessoa que Deus quer usar para dar essa lição. Deus está no controle de tudo? Sempre está, sempre esteve e sempre estará. Tanto que Satanás, ele vem pela segunda vez
e Deus vai jogar na cara dele, dizendo, olha, viu meu servo Jó? Ele continua da mesma maneira, e você veio aqui acusá-lo de forma leviana. Mas aí ele vai com a sua segunda, né, a sua segunda tentativa, né, e vai dizer, olha, se eu tocar na saúde dele, ele vai te negar. E Deus permite, toque na carne e no osso, menos na vida. Então Deus tem um controle de tudo. E Jó, ele é tocado e em Jó se desenvolve uma chaga, né, feridas no seu corpo. Isso dias depois, a dor ainda está na alma dele e da sua mulher. Jó não está aqui vivendo uma vida com sabor de mel, não, é fel mesmo. E agora vem sobre ele uma enfermidade. A sua esposa, quando olha esse cenário, é claro, ela é uma mulher. A mulher é sempre mais frágil sentimentalmente, emocionalmente. E depois de tantas tragédias, ela vê o seu marido completamente tomado de chagas. Então é claro que houve um desequilíbrio emocional da parte dela. E é claro que ela não tinha a estrutura que Jó tinha. Jó era o sacerdote da casa dele. Jó é que orava ao Senhor e buscava o perdão de Deus para a sua família. Jó que era a pessoa que tinha um vínculo de relacionamento fiel com Deus. E foi em Jó que Deus foi a Jó que Deus apontou como uma pessoa fiel, não foi a mulher de Jó. Então, na segunda declaração que Jó vai fazer, parece que ele está banalizando a figura da esposa ou desfazendo dela. Não, Jó está apenas se mantendo no mesmo lugar. Ou seja, imagina, só tem ele e a esposa agora. Não tem mais filhos, não existe mais bens. Certamente há um silêncio entre eles, aquele momento em que as pessoas só conseguem se olhar, porque não tem palavras de conforto, a dor é muito grande. E, de repente, ela, ao vê-lo nessa situação de enfermidade, claro, ela vai ter uma reação, e a reação que ela tem é uma reação de desequilíbrio emocional. Isso é natural. Então ela vai dizer para ele, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, ela na verdade não estava vendo esperança, ela não tinha a mesma fé que Jó. Ela não podia esperar nenhuma melhora, mas Jó tinha esperança de que Deus estava no controle de tudo. Então quem tem fé é que faz declarações de fé. É quem tem intimidade com Deus que conhece a Deus e sabe como Deus é grande e poderoso para mudar situações, tanto para pior quanto para melhor. Segundo a vontade dele, Jó declara isso sempre. Na primeira declaração dele, ele declarou isso. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a mulher dele se dirige a ele com essas palavras, Jó precisa se manter no lugar dele. Então ele vai dar uma palavra de repreensão, é claro, é uma palavra de repreensão. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, ou seja, qualquer pessoa desequilibrada, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, Jó está dizendo para sua esposa que ele continua confiando em Deus. Então essa declaração de Jó continua sendo uma declaração de alguém que, diante de tantas tragédias, continua confiando em Deus. É uma lição para nossas vidas. É claro, irmãos, que Jó é uma figura diferenciada na Bíblia, tá? Deus chamou Abraão de amigo. Deus disse que Davi era segundo o seu coração. Deus deu sabedoria a Salomão. Mas Jó, Deus deu testemunho de quem Jó era. Nem Jó sabia que tinha tantas qualidades como Deus descreveu. O próprio Jó não sabia que seria capaz de passar por situações tais como as que ele passou. Mas Deus é sabedor de tudo. E a Bíblia diz que Deus não dá acima do que podemos suportar. Então cabe a cada um de nós nos portarmos e nos mantermos firmes na nossa fé em Deus. Porque sempre seremos provados, para sermos a cada dia provados pelo Senhor. E assim como Satanás estava no tempo de Jó observando a vida de Jó, ele observa a vida da igreja hoje. E ele é o acusador. E Deus mostra através dos seus servos que existem pessoas. E quando um ser quer ser fiel a Deus, é uma questão de poder de decisão. A fidelidade é uma questão de decisão, de relacionamento. Por que Jó pôde ser fiel a Deus? Porque Jó andava na presença de Deus.
amava a presença de Deus. Aqui está o segredo de Jó. Jó amava a presença de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais sabemos do seu poder e mais temos, na verdade, esperança e confiança nele. Então essa declaração de Jó não foi com finalidade de destruir a imagem da sua mulher e nem de desprezá-la, mas sim com finalidade de manter-se fiel ao Senhor, esperando a resposta final de Deus. Mesmo diante desse caos, Jó está dizendo para a mulher dele: é Deus que está fazendo tudo isso. E o Deus que deu foi o Deus que tomou. Ele continua sendo Deus. Ele não muda, ele é imutável. Que possamos ter esse mesmo pensamento, essa mesma fé, essa mesma esperança. E dar essas declarações para o céu e o inferno ouvir. Que Deus sempre será Deus. Não importa as circunstâncias da nossa vida, não importa o que iremos viver ou passar. Deus continuará no seu lugar de Deus, como sempre esteve e sempre estará. Que você possa ter gostado dessa reflexão e que você possa ser abençoado pelo Senhor, assim como eu também. Eu quero fazer uma oração nesse momento, por mim e por você. Deus, eu quero lhe pedir a tua graça em abundância sobre nossas vidas. Eu quero lhe pedir neste momento por mim e por todos aqueles que terão acesso a esse vídeo, Senhor. Abençoe a casa dos teus filhos e abençoe, Deus amado, todas as obras de suas mãos. Faça prosperar cada um, Senhor. E sobretudo que haja em nós a prosperidade da confiança no Senhor, para que nunca venhamos desviar da tua presença por qualquer circunstância que a vida venha nos trazer. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Até o nosso próximo encontro, querendo o Senhor. Fique na paz. Deus lhe abençoe em tudo.